Né? Moçada que gosta aí de prestar as provas da OBA, participar da MobFog. Claro que em 2020 agora, com o confinamento, estamos todos aí com o trabalho um pouco prejudicado, mas vamos tentar aí, né, com esses vídeos aí, não perder o foco e continuar a nossa preparação, valeu? Então esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que nós faremos aí com os gabaritos da OBA comentados, ok? Então, como vocês podem ver, nós estamos aqui na página, na webpage da OBA, né, oba.org.br. Então, colocando em qualquer site de aplicativo, mesmo no celular, você consegue entrar. Só que recomendo que você inicialmente coloque aí no seu computador pessoal, no seu notebook. Para quê? Para que vindo no link provas e gabaritos, que é esse daqui, não é? Nós possamos baixar a prova. Eu sugiro que vocês baixem a prova e imprimam ela. Vamos começar pela prova do ano passado, a prova de 2019, prova do nível 4, que é a prova para o ensino médio. Então, clicando no PDF aqui, a gente baixa a prova. Eu vou aqui maximizar a tela para ficar melhor. Deixa eu tentar aqui, vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, não deu porque eu não baixei ainda o arquivo, mas acho que está no bom tamanho, a gente consegue trabalhar. Tenham cuidado também, porque com a prova, normalmente antes da prova, vem uma carta ao professor representante da escola, dando os encaminhamentos aí para a aplicação da prova, correção, gabaritos, enfim, notas, não é? Tudo que tem que ser processado para ser encaminhado depois para a comissão nacional da OBA, para o professor Canali, lá no Rio de Janeiro, tá ok? Então, a página 1 e 2 vocês deixam fora, não imprimam, porque não interessa para vocês isso. Vamos para a prova, que é o que nos interessa mesmo, né? Então, 22ª OBA, prova de nível 4, gabarito. Essa prova que foi aplicada no dia 15 de maio de 2019. Aqui um recadão importante, que é a nota de corte. O ano passado foi 7. Ou seja, todo aluno que tirou 7 ou mais já recebeu em 2019 lá o convite da plataforma Astro Educadores para fazer as provas online. São 3 provas que normalmente acontecem no segundo semestre. E num domingo, né, uma prova pela internet. E o aluno que tem as melhores notas depois é convocado para as seletivas internacionais. Nós tivemos lá o Marmute e o Nicolas, que foram convocados e infelizmente não puderam participar porque já tinham concluído o ensino médio, né? E, inclusive já estavam na universidade, não pode participar mais. Mas tinham parâmetro, tinham nota para participar aí das Olimpíadas Internacionais de Astronomia. Então fiquem ligados para quem fizer a prova esse ano aí, ok? Seus dados pessoais, não esqueça de preencher de uma forma muito legível o seu e-mail, de preferência com letra maiúscula e de forma, para que fique bem legível, porque esse será o canal de comunicação da OBA contigo para as seletivas internacionais. Esperemos que você tenha um bom desempenho, uma nota acima da nota de corte, ok? E vamos então nesse primeiro vídeo comentar as questões 1 e 2, né, da prova do ano passado. A questão 1 era uma questão que queria calcular o raio de estrelas a partir de parâmetros do Sol, né? E os parâmetros que são levados em conta para calcular o raio dessas estrelas são a sua luminosidade e a sua temperatura, né? Por quê? Porque a fórmula da luminosidade, como vocês podem ver, L, aqui no caso em luminosidades solares, é igual a R ao quadrado, o raio da estrela em raios solares, né, em medida de raios solares, multiplicado pela temperatura elevada à quarta em unidades de 6.000 Kelvin, porque essa é a temperatura superficial do Sol também. Como a gente quer calcular o raio, como que dessa fórmula, que é L, que é igual a R ao quadrado vezes T à quarta, acaba se transformando nessa formulazinha aqui. Ora, a gente passa o T à quarta dividindo o L, então fica L por T à quarta igual a R ao quadrado. E tirando a raiz quadrada de tudo, né? Raiz quadrada de R ao quadrado fica R. Fica a raiz quadrada de L, que é a luminosidade.
dividido pela raiz quadrada de t à quarta. Ora, a raiz quadrada de t à quarta é t ao quadrado, e aí a gente tem essa fórmula mágica e importante para calcular o raio das estrelas aqui, não é? Então, como é uma questão complexa essa daqui, não é uma questão trivial, é uma questão aí como a gente trata aí nos parâmetros iniciais da formação em astronomia, no curso de graduação, por exemplo, já é um pouco mais pesado. Ele dá um exemplo. Veja aqui, ó, ele pega a estrela Spica, que é 12.100 vezes mais luminosa do que o Sol, né? Então a luminosidade solar, e a temperatura superficial dela, medida, né, é de 22.200 Kelvin. Logo, o valor que a gente vai utilizar é a razão de 22.200 Kelvin pelos 6.000 Kelvin do Sol. Então dá o valor de 3,7. E aí são esses valores, né, que são substituídos na fórmula lá, né? R igual a L, no caso R aqui é a luminosidade, 12.100 vezes a luminosidade do Sol, dividido pela temperatura elevado ao quadrado, no caso a temperatura, né, 3,7 vezes a temperatura do Sol. Então 3,7 elevado ao quadrado. A raiz quadrada de 12.100 é 110. 13,69 é o resultado de 3,7 ao quadrado, ou seja, 3,7 vezes 3,7. E fazendo essa continha nos dá um valor aproximado aí, então, de 8 raios solares, que é 8 vezes o raio do Sol, a estrela Spica, que é a alfa da constelação da Virgem. Tudo bem? Então, como ele dá o parâmetro, veja que questão que é muito difícil, normalmente eles dão essa deixa, né? Eles dão um exemplo, fazem até uma continha. Vem para a pergunta 1, efetivamente aqui as questões, né? Agora que você sabe calcular o raio de uma estrela, calcule o raio de uma estrela com 10.000 vezes a luminosidade do Sol e temperatura superficial de 12.000 Kelvin, né? Da mesma forma, R igual a L, L é a luminosidade da estrela, 10.000 vezes, né? Dividido pela temperatura superficial da estrela, então 12.000 Kelvin é o dobro da temperatura do Sol. Coloca aqui 12.000 dividido por 6.000, obviamente dá 2. Da fórmula elevado ao quadrado, aqui deu 100, porque raiz quadrada de 10.000 é 100. 100 dividido por 4, 25 raios solares. Lembre-se, se você é um aluno que quer gabaritar a prova da OBA, não basta você colocar só 25. Aqui até foi aceito 25. Mas 25 raios solares, porque vejam, né, tem que colocar a unidade, o valor numérico é a unidade correspondente, pessoal, para ser aquele aluno nota 10. Tudo bem? Já que os parâmetros aqui são dados em raio, né, luminosidade solar, temperatura solar, o raio solar também vai ser uma comparação com o raio do Sol. Significa que essa estrela hipotética aqui, né, tem 25 vezes o raio do Sol, é 25 vezes maior do que o nosso Sol mesmo, né? E a pergunta 1b. Calcule o raio de uma estrela com 0,04 vezes a luminosidade do Sol. Então, uma estrela apagadinha, né? E temperatura superficial de 24.000 Kelvin. Nossa, professor, pode acontecer isso? É, uma estrela hipotética. Mas existem estrelas assim, que são pouco luminosas, né? As marrons, por exemplo, né? São bem fraquinhas, mas podem ter temperaturas superficiais, no caso dessa estrela hipotética aqui, 4 vezes a temperatura do nosso Sol, né? Então veja, R fica igual a raiz quadrada de 0,04 dividido por 24.000 dividido por 6.000 vai resultar em 4, né? Elevado ao quadrado. E aqui a dificuldade, né? Você tem que lembrar que a raiz quadrada de 0,04 é um número que multiplicado por ele mesmo vai dar 0,04, que no caso é 0,2, né? Então 0,2 dividido por 4 ao quadrado é 0,2 dividido por 16. Tem que lembrar também de como fazer essa continha de divisão aqui, né? Vai dar 0,0125 raios solares. Ou seja, 1,25% do raio do Sol, né? Então, uma estrela bem pequena, aí, praticamente uma estrela com o tamanho da Terra e uma temperatura bem elevada, e 4 vezes a temperatura da nossa estrela, né? Foi o valor aqui. Então, 0,0125 vezes o raio do Sol, ok?
Agora vamos para a questão 2, que é uma questão das leis de Kepler. Johannes Kepler foi um astrônomo alemão que viveu, né, mais ou menos na época do Newton. Ele era assistente de Tycho Brahe, que era um astrônomo, né, de origem dinamarquesa, mas trabalhou na Alemanha também, não é? E somando as observações do Tycho e do Kepler, a gente tem aí quase 42 anos de observação sistemática do Sol, que lograram a Kepler chegar a três leis planetárias, né? As três leis do movimento planetário, que são conhecidas como as leis de Kepler. Então temos aí no enunciado a primeira lei, que é a lei das órbitas. Diz que a órbita de cada planeta é uma elipse com o Sol em um dos focos. Veja que ali a gente tem até uma representação da órbita da Terra em torno do Sol, extremamente alongada, né? Até ele fala que está fora de escala e bem mais achatada. Realmente é, se a gente olhar de topo, é quase uma circunferência, porque a circunferência também é uma elipse, só que a circunferência é uma elipse de excentricidade igual a zero, né? E as órbitas dos planetas são bem excêntricas mesmo, são pouco excêntricas, melhor dizendo, são bem quase que circulares em torno do Sol. A segunda lei, que é a lei das áreas, afirma que a reta que une o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Então, é a lei que vai tratar das velocidades orbitais. Veja que a velocidade orbital aqui no periélio, que é esse ponto que está mais perto de Hélio, mais perto do Sol, vai ser a maior possível, a máxima. E a menor velocidade será aqui no afélio, no ponto mais distante de Hélio, que é em Júlio, né? Então, é a lei que, como eles vão escrever áreas iguais em tempos iguais, vai nos dar então a correlação com a velocidade da órbita. Tudo que tratar de velocidade de órbita é a segunda lei de Kepler. Já a terceira lei de Kepler, que é a lei harmônica, relaciona o quadrado do período orbital, que é o tempo que um planeta leva para sair de um ponto e voltar para aquele mesmo ponto, né? Diretamente com o cubo da distância média ao Sol, ou seja, a distância, né, que o astro, no caso o planeta, no caso aqui dessa pergunta em específico a Terra, está do Sol. Então é uma questão de certo e errado, não é? Com 5 afirmações. Então vejam aqui que a primeira afirmação: entre março e abril a velocidade orbital da Terra é maior do que entre maio e junho. De fato, porque aqui, ó, se aqui a velocidade é máxima, aqui é mínima, de janeiro para julho a velocidade vai diminuindo, de julho para janeiro vai aumentando, né? Então, aqui, como é março a abril, vai ser uma velocidade orbital maior do que entre maio e junho, portanto, certa a afirmação. Segunda afirmação: em fevereiro a velocidade orbital da Terra está aumentando. Não, como eu falei há pouco, está diminuindo, não é? Terceira afirmação: a força da gravidade do Sol é a mesma em todos os pontos da órbita da Terra. Não é, pessoal, porque vejam que a força da gravidade ela obedece à lei da gravitação universal de Newton. É o produto a força gravitacional é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então veja, depende da distância. Quando está mais perto a força gravitacional é maior, quando está mais longe é menor. Então não é sempre a mesma, portanto, por isso que está errada. Já aí, se ele trocasse a terceira lei pela segunda lei, ela seria correta, né? Mas é porque a lei que trata das velocidades orbitais é a segunda lei de Kepler, não a terceira, por isso que ficou errada, né, a quarta afirmação. E a última afirmação: pela segunda lei de Kepler, podemos afirmar que em janeiro a velocidade orbital da Terra é a maior. Sim, porque veja, não é? Que aqui você tem que entre dezembro e janeiro, como a velocidade aumenta, né? Aqui, claro que vai ter então a maior velocidade aqui nesse ponto, no periélio mais perto de Hélio, portanto, né, a afirmação está correta, tudo bem? Moçada, para não delongar o vídeo, passar de 15 minutos aí, ficar muito enfadonho, vou terminar esse primeiro vídeo com o comentário
então dessa segunda questão, e no próximo vídeo comentaremos aí as questões 3 e 4 e assim por diante. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.